Olá! Vamos mergulhar hoje num momento bem tenso, lá em Gênesis 31. A saída de Jacó da casa de Labão, né? Depois de 20 anos servindo. 20 anos é muito tempo. Exato. E a gente tem bastante material para analisar isso. Comentários bíblicos, vídeos mais recentes. A ideia é tentar entender o que levou Jacó a sair, essa dinâmica familiar complicada e, claro, o papel de Deus nisso tudo. É uma história cheia de nuances, né? Com certeza. Olha, a situação lá em Padanharã estava ficando insustentável. As fontes mostram bem isso. Tinha inveja dos filhos de Labão, sabe? Falando que Jacó tomou tudo que era do nosso pai. A cobiça já começando a aparecer ali. Pois é. E não só eles. A própria atitude do Labão mudou. A Bíblia é clara, diz que o rosto dele não lhe era favorável como antes. Jacó percebeu essa hostilidade. Era algo sério, né? Essa mudança de semblante. Sim, era um sinal claro de que a relação tinha azedado de vez. E aí que entra o contraste interessante. Enquanto o clima humano ficava pesado, Deus intervém. Exato. Vem aquela ordem direta para Jacó: volta para a terra de teus pais, para tua parentela, e eu serei contigo. E logo depois tem aquele sonho que Jacó conta para as esposas, né? Isso, o sonho fundamental. Um anjo de Deus confirma que a prosperidade dele, aqueles rebanhos listrados e salpicados, era providência divina mesmo, dizendo, tipo, porque tenho visto tudo que Labão te fez. E ainda se identifica: eu sou o Deus de Betel, conectando com a promessa lá atrás. Com essa palavra de Deus, Jacó decide agir. Ele chama Raquel e Lia para o campo para conversar mais reservadamente. Uma estratégia inteligente, longe dos ouvidos da casa de Labão. Sim. E ele apresenta os argumentos dele. Primeiro, a lealdade dele no trabalho. Com todas as minhas forças servia vosso pai. Depois, a desonestidade do Labão, que mudou o salário dele quantas vezes mesmo? 10 vezes. A Bíblia registra 10 vezes. É muita coisa. Muita coisa. Mas o ponto central do Jacó é: Deus protegeu ele. Deus não permitiu que Labão me fizesse mal, e Deus tirou o rebanho de vosso pai e me deu a mim. Ele coloca Deus no centro da prosperidade dele. E a reação das esposas Lia e Raquel é bem forte. Elas concordam totalmente com Jacó. Dizem que se sentem estrangeiras na casa do próprio pai. É pesado isso, né? Muito. Elas acusam Labão de tê-las vendido, basicamente, e de ter consumido o dote que seria delas por direito. Elas também reconhecem a mão de Deus na riqueza de Jacó. Falam: toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Ou seja, elas não têm dúvida. Nenhuma. A decisão delas é apoiar Jacó e a ordem divina. Faz tudo o que Deus te mandou. Elas mostram confiança nele, e principalmente em Deus. E aí, com o apoio delas, Jacó organiza a fuga. Pega a família, os bens, os rebanhos e sai escondido. Uma partida rápida, né? Sem aviso. Exato. E aqui tem aquele detalhe curioso que gera muita discussão. Raquel rouba os ídolos do lar do pai, os terafins. Ah, sim, os terafins, sempre um ponto de debate. Pois é, por que ela fez isso? As fontes dão várias hipóteses. Apego antigo à idolatria, talvez vingança contra o pai, superstição para impedir que Labão usasse os ídolos para adivinhar onde eles estavam, o valor material deles, ou até para mostrar que aqueles deuses não eram nada. E o mais interessante é que Jacó nem sabia disso, ele estava totalmente por fora dessa parte. Totalmente. Bom, Labão só descobre a fuga 3 dias depois. Imagina a raiva. 3 dias de vantagem para Jacó, mas Labão sai no encalço dele, com um grupo armado, os irmãos dele, os parentes. Foram 7 dias de perseguição intensa. 7 dias. Mas aí, na noite anterior ao encontro, Deus age de novo. Sim, a intervenção divina mais uma vez. Deus aparece para Labão em sonho. E o aviso é direto, né? Claríssimo. Cuidado, não fale com Jacó nem bem nem mal. Basicamente, não toque nele. Isso. Com certeza, conteve a fúria de Labão e protegeu Jacó de algo pior. O encontro finalmente acontece, lá nos montes de Gileade. Labão alcança Jacó, e aí vem o confronto. Labão chega cheio de acusações. Tentando virar o jogo, né? Se colocar como vítima. Exatamente. Acusa Jacó de ter enganado ele, de ter fugido às escondidas, de ter levado as filhas dele como cativas pela espada. Essa parte é forte.
Uma acusação grave. E ainda reclama que não pôde fazer uma festa de despedida com música e tudo mais, o que soa um pouco falso, né? Considerando o histórico dele com Jacó. Sim, um pouco cínico, talvez. E, claro, a acusação principal. Você roubou meus deuses. Ele até se gaba, dizendo, eu teria poder para fazer mal a vocês, mas admite que o Deus de Jacó o impediu na noite anterior. E como Jacó reage a tudo isso? Primeiro, ele admite o medo. Diz que fugiu porque tive medo que Labão tomasse as filhas à força. Mas sobre os ídolos, ele nega na hora com veemência. Ele não sabe de nada, né? Não sabe. E aí ele fala aquela frase terrível, aquele com quem achares os teus deuses não viverá. Ele quase amaldiçoou a própria Raquel sem saber. Que tensão. E Labão vai procurar, né? Vai, revista tudo, mas não acha nada, porque a Raquel foi muito esperta. Ela escondeu os terafins na sela do camelo onde estava sentada e usou uma desculpa de estar no período menstrual para não precisar se levantar na frente do pai. Astúcia feminina ali, né? Labão foi enganado pela filha. Totalmente. Depois que Labão não encontra nada, aí sim Jacó explode. Ele se ira e desabafa tudo que estava engasgado. Os 20 anos de serviço. Exato. Ele lista tudo. Os 20 anos de serviço fiel, os prejuízos que ele mesmo cobriu, animais que feras mataram, animais que foram roubados, o trabalho pesado, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. É um desabafo emocionante. E ele atribui toda a sua proteção e o que ele conseguiu a Deus. Diretamente. Ele diz, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, ele deixa claro que foi Deus quem viu o sofrimento dele e repreendeu Labão na noite anterior. Esse confronto deve ter sido intenso. Imagina, depois desse desabafo todo, e com um aviso divino ainda fresco na mente, Labão muda de tom. Ele propõe um acordo, uma aliança. Uma aliança de paz depois de tudo isso. Pois é, um pacto de não agressão. Na prática, é Labão reconhecendo, ok, você está por sua conta agora, Jacó. Eles fazem um ritual. Levantam uma coluna de pedra e um montão de pedras como testemunho. Daí os nomes do lugar, né? Isso. Labão chama em aramaico Jegar Saduta e Jacó em hebraico Galeede. Os dois significam Monte do Testemunho. Também chamam de Mispa, que é tipo torre de vigia, e selam tudo comendo juntos ali. E quais eram os termos dessa aliança? O que ficou combinado? Basicamente, não agressão mútua. Nenhum deles passaria daquele marco de pedras para fazer mal ao outro. E uma cláusula específica para Jacó. Ele não deveria maltratar Lia e Raquel, nem tomar outras esposas além delas. As filhas, e Deus entra como testemunha. Sim, invocam Deus como testemunha e juiz. Atente o Senhor entre mim e ti, o Deus de Abraão e o Deus de Naor. Julgue entre nós. E Jacó jura pelo temor de seu pai Isaque. Ou seja, pelo Deus que Isaque reverenciava. E ainda oferece um sacrifício ali mesmo. Um final inesperado, de certa forma. Uma formalização da separação. Exato. Na manhã seguinte, o clima já é outro. Labão se despede dos netos, das filhas, abençoa eles e volta para a terra dele. E Jacó segue viagem, finalmente livre, rumo a Canaã. Um capítulo intenso que se encerra. Uma longa jornada dentro da jornada maior dele, né? Sem dúvida. Então, para a gente amarrar essa análise das fontes, vimos essa tensão toda crescendo em Padarã. A direção clara de Deus para Jacó sair, a fuga arriscada, o confronto que quase termina mal. Quase mesmo. E, no fim das contas, essa aliança surpreendente de paz selada em Gileade. E fica aquela reflexão, né? Que as fontes sempre trazem pra gente nessas histórias. Deus age de forma muito clara, protegendo Jacó, guiando, intervindo nos sonhos. Sim, a ação divina é evidente. Mas, ao mesmo tempo, a história está recheada de ações humanas bem complexas. A gente vê a esperteza do Jacó, que às vezes beira o engano, a desonestidade clara do Labão, o roubo da Raquel. Como é que a gente concilia isso? A soberania de Deus agindo, cumprindo seus propósitos maiores, no meio dessas falhas, desses medos, dessas escolhas humanas tortas. É verdade. Como a mão de Deus e a liberdade humana, com todas as suas complicações, se entrelaçam para cumprir um plano maior.
É algo que essa história deixa pra gente pensar, né? Exatamente. Fica essa questão para a gente continuar refletindo sobre como Deus trabalha na história, mesmo através de pessoas e situações imperfeitas.